Olá pessoal, vamos continuar aqui nossas aulas de revisão de controle de constitucionalidade. Mas professor, muitas aulas de revisão. Controle de constitucionalidade, matéria importantíssima e eu acredito que vai cair na prova de vocês, seja objetiva, seja na prova de dissertação de vocês. Viu? Capiche? Coordenadores do processo legislativo? Olha só, falávamos na última aula da DI, falamos dos legitimados, né? Falamos que os legitimados se dividem em universais, especiais, os especiais devem demonstrar a pertinência temática, falamos do objeto de uma DI, o que pode ser objeto de ADI e o que não pode ser objeto de ADI. E agora nós vamos falar sobre os efeitos da decisão de uma DI. Vem comigo aqui, ó. Efeitos das decisões da ação direta de inconstitucionalidade. Bom, o primeiro efeito, que é a regra da ADI, é o efeito ex tunc. Traz aqui para mim. Professor, para quem é formado em direito, tá fácil, né? Porque esses termos aí que vocês usam, ex tunc, ex nunc, periculum in mora, venire contra factum próprio, né? Esses termos, olha, eu não entendo, eu sou formada em administração, eu sou formada em odontologia, eu sou formada em engenharia. Então, eu explico para vocês. As decisões de ADI, deu um trava-língua, as decisões de ADI terão efeitos em regra ex tunc, em regra, porque tem exceção. O que são os efeitos ex tunc? Os efeitos ex tunc são efeitos retroativos. Portanto, se uma lei é declarada inconstitucional, considera a inconstitucionalidade desde quando ela nasceu. Ou seja, os efeitos da decisão retroagem à existência da lei, ok? São chamados de efeitos ex tunc. Mas poderá haver a modulação dos efeitos. Vem comigo aqui, isso. E os efeitos de ex tunc se tornarão ex nunc. O que é ex nunc? Traz aqui para mim. Primeiro, ex tunc, efeitos retroativos. Ex tunc, T de bate na testa e vai para trás, portanto, retroage. Ex nunc, bate na nuca, vai para frente. Quando é que o efeito será ex nunc? O efeito será ex nunc quando o STF, em razão do princípio da segurança jurídica, jogar aquela decisão para frente, para o futuro. Olha, a lei é declarada inconstitucional, mas a decisão valerá pro futuro, ok? Ou a decisão vai ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença. Isso é importante porque, às vezes, a declaração de inconstitucionalidade tornando a lei inconstitucional e, portanto, com efeito retroativo, pode gerar muitas mudanças significativas na sociedade e que podem causar aí, graves violações, que podem causar graves mudanças tão significativas que vai ser ruim. Então, considera-se aquela lei constitucional até o momento que se declarou ela inconstitucional. Ou o STF, em razão da segurança jurídica, pode, inclusive, determinar uma data futura. Ok? Gente, isso está lá no artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta a ADI, a ADC, a ADO. Ok? Tudo bem? Primeiro efeitos ex tunc, pode haver a modulação dos efeitos e se tornar, vem aqui comigo na tela, de ex tunc para ex nunc. Ok? Segundo efeito, erga omnes. Ou seja, as decisões da ADI atingem a todos, é válido para todos, ok? Além do efeito erga omnes, a decisão em ADI terá também efeitos vinculantes, ou seja, as decisões do STF em sede de ADI vão vincular os órgãos do poder judiciário, do poder executivo, agora cuidado, do poder legislativo também. Que doido, hein? Vem cá. Professor, você está falando coisa errada. Calma. Calminha. A gente precisa separar as coisas. Normalmente, os professores dizem que as decisões em sede de ADI são vinculantes, pois vinculam o poder judiciário, o poder executivo, mas não vinculam o poder legislativo. É errado falar isso. Na verdade, as decisões
de ADI, elas vinculam o poder judiciário na sua função de julgar e na sua função atípica de administrar. As decisões são vinculantes, pois vinculam também o poder executivo na sua função típica de administrar e na sua função atípica de julgar. E vinculam o poder legislativo? Vinculam o poder legislativo apenas na sua função atípica de administrar e de julgar. O que não vincula? Não vincula a função legislativa. Ok? Dos três poderes. Então vem aqui comigo. Na verdade, os professores falam que as decisões de ADI vinculam o poder judiciário, o poder executivo e não o poder legislativo. Mas na verdade o que eles querem dizer não é isso. O que eles querem dizer é que a função legislativa não está vinculada. Portanto, gente, deixa eu explicar para vocês. Quando se fala em função legislativa, a função legislativa, o legislador, qualquer que seja ele, seja do poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário, ele tem que ter liberdade para legislar, ok? Liberdade e independência para legislar, ok, gente? Então vejam vocês que o poder legislativo, ele está vinculado apenas na função típica dele, ele está vinculado apenas na função atípica dele, nas funções atípicas de administrar e de julgar. Portanto, o poder legislativo ele deve seguir a decisão da ADI? Deve, menos na função legislativa, porque na função legislativa ele tem total liberdade para legislar. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que se o STF declarar uma norma X inconstitucional hoje, amanhã o poder legislativo poderá criar outra norma com o mesmo conteúdo. Porque a função legislativa não está vinculada às decisões de ADI. Ok, gente? Entendido isso? Pois bem, agora que nós entendemos isso, podemos partir aí para a próxima ação do controle concentrado. Vem comigo. Vamos estudar agora antes de estudar a outra ação, vamos fazer aqui algumas considerações. Aqui, ó, importante. Considerações acerca da ADI. Considerações importantes acerca da ADI. Primeira consideração. Existe medida cautelar. Existe medida cautelar em ADI. Existe medida cautelar em ADI. Traz aqui. O que consiste a medida cautelar em ADI? Consiste em suspender a lei até que se julgue a ADI. E por que se pede medida cautelar? Se pede medida cautelar, que é uma decisão antecipada, baseada em periculo in mora, fumus boni iuris, ou seja, risco de dano irreparável, probabilidade do direito, ok? Ou seja, aquela lei é flagrantemente inconstitucional. Então, olha, vamos suspender o uso daquela lei, vamos suspender aquela lei, a aplicação daquela lei até que se julgue a ADI para decidir se ela será constitucional, se ela será inconstitucional. Então, em ADI cabe medida cautelar, ok? Próxima observação, vem comigo aqui na tela. Próxima observação. Na ADI, não cabe intervenção de terceiros. Na ADI, não cabe intervenção de terceiros. Traz aqui para mim. Gente, não pode um terceiro interessado entrar ali no processo de ADI. A ADI não admite isso. Não há intervenção de terceiros. Mas há a figura do amicus curiae, que é o amigo da corte, que pode participar do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade para prestar informações. Ok? O amicus curiae pode participar nas ações do controle concentrado. Uma delas que nós vamos falar é a DPF. Se vocês olharem no YouTube, há o julgamento da DPF 186.
A ADPF 186, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, que está no YouTube, ela tem a atuação de amicus curiae. Ou seja, o que definiu a ADPF 186? Ela estabeleceu cotas raciais nas universidades para negros, cotas especiais para negros ingressarem nas universidades públicas. Ok? E aí, vários representantes, amicus curiae, participaram daquela ADPF prestando informações do que é negro, o que considera ser negro, o que não considera ser negro. A discussão muito interessante. Sugiro a vocês que, por curiosidade, vão lá, o YouTube, ADPF 186, vai ser muito interessante essa discussão, ok? É uma ação do controle concentrado. Bom, outra observação, aqui acerca da ação direta de inconstitucionalidade. Não cabe recurso em ADI. Não cabe recurso em ADI. Com exceção, exceto, os embargos de declaração, quando houver na decisão omissão, obscuridade ou contradição. Mas na ADI não cabe recurso. Recurso para quem, gente? Está lá já no STF. Não tem recurso. E outra observação que eu já falei com vocês, última, não se admite desistência na ADI. Vem cá. O legitimado entrou com a ADI. Pode desistir? Não pode. O partido político propôs a ADI. Perdeu a representação no Congresso Nacional no curso do processo. A ADI continua. Não cabe, não tem desistência na ADI. A ADI não para. Ok, gente? Tudo bem? Agora sim, vem comigo aqui na tela, vamos estudar outra importante ação do controle concentrado, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade, que as pessoas conhecem como ADC. Tá? Cuidado, não é ação direta de constitucionalidade, é ação declaratória de constitucionalidade. É uma espécie do controle concentrado que é proposto lá no STF e que tem por objetivo declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Quem são os legitimados? Vamos colocar aqui, ó, legitimados da ADC. O mesmo da ADI, aqueles que estão lá no artigo 103, que tem que demonstrar, tem os especiais, tem os universais, devem demonstrar pertinência temática, a mesma coisa. Ok? Qual que é o objeto da ADI? Perdão, qual que é o objeto da ADC? O objeto da ADC, pessoal, é só lei ou ato normativo federal. Não tem aqui ato normativo estadual. Lei ou ato normativo federal. Traz aqui para mim. Deixa eu explicar isso para vocês. Gente, a ação declaratória de constitucionalidade, ela tem por objetivo declarar a constitucionalidade de uma norma. Engraçado. Por que, professor, nós vamos entrar com uma ação para declarar que uma lei é constitucional? Ora, a lei não está no ordenamento jurídico, se ela está no ordenamento jurídico, ela já é constitucional. Gente, presta atenção. Realmente, quando a lei nasce, ela é presumidamente constitucional. Ok? Só que a ADC, ela existe em razão de um requisito. E qual é esse requisito da ADC? A existência de uma controvérsia judicial relevante. Só existe a ADC porque há processos tramitando no Poder Judiciário que estejam questionando a validade da lei. Pode ser, inclusive, uma ADI. Foi proposta uma ADI cujo objeto é a Lei X. Nessa ADI, o legitimado está dizendo que a Lei X é inconstitucional. Mas tem outro legitimado que entendeu que não. Que a Lei X não fere a Constituição, muito pelo contrário, ela é compatível com a Constituição, então propõe a ADC. Na ADC exige como requisito a existência de controvérsia judicial. Quando a lei nasce, ela nasce, gente, presumidamente constitucional, mas essa é uma presunção apenas relativa.
O que a ADC faz? Ela transforma aquela presunção relativa em presunção absoluta. Ok? Então, o objeto da ADI só lei ou ato normativo federal. Mas, na ADI, vamos escrever aqui, exige a existência de controvérsia judicial relevante. Se não tiver controvérsia judicial relevante, não adianta propor a ADC. Eu falei ADI, né? Na ADC exige a existência de controvérsia judicial relevante. Eu estou com a ADI na cabeça. Na ADC exige a existência de controvérsia judicial relevante. Ok? Traz aqui para mim. Na ADI, nós temos a intimação do Ministério Público, o Procurador-Geral da República. Ele participa da ADI. Ele também participa da ADC. Na ADI, nós temos a participação do Advogado-Geral da União, que vai defender a norma. Mas na ADC não tem participação do AGU. Por quê? Porque quem propôs a ADC já está defendendo a norma. Então não precisa do AGU para fazer a defesa da norma. Ok? De volta aqui. Quais são os efeitos da decisão da ADC? Quais são os efeitos da decisão na ADC? Na ADC, primeiro efeito, ex tunc, ou seja, a regra é o efeito retroativo. Ok? Na ADC, nós também teremos os efeitos erga omnes, ou seja, válido para todos. Na ADC, nós temos também os efeitos vinculantes. Ok? Do mesmo jeito que tem na ADI, efeitos vinculantes. Agora, observações acerca da ADC. Observações da ADC. 1. A medida cautelar. A medida cautelar na ADC. Traz aqui para mim, deixa eu explicar. Gente, o que é medida cautelar da ADC, que está lá no artigo 21 e 21, parágrafo único da Lei 9868? A medida cautelar na ADC consiste em suspender todos os processos que estão tramitando na Justiça, que estejam questionando a validade, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, que é objeto da ADC. Lembrem-se, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, tem por objeto declarar norma constitucional. O que se espera na ADC? Que ao final o STF declare aquela norma constitucional. Agora, por que tem a medida cautelar com o fim de suspender todos os processos? Porque o requisito da ADC é a existência de controvérsia judicial. Há processos tramitando no Poder Judiciário que estejam questionando a constitucionalidade daquela lei que está sendo objeto da ADC. E o que vai ser a medida cautelar? Suspende os processos por 180 dias até que se julgue a ADC. Portanto, a ADC tem prioridade no julgamento? Em face da ADI? Tem. Primeiro se julga a ADC, depois julga a ADI. Mas olha, julgando a ADC, normalmente, naturalmente, está se julgando a ADI. Porque são duas ações apenas com sinais opostos. Se a ação declaratória de constitucionalidade considerou a lei X constitucional, portanto compatível com a Constituição, aquela ADI vai perder o objeto. Porque automaticamente a ADI vai ter a mesma decisão. Ok, gente? Tudo bem? Outra observação aqui em relação à ADC. Não cabe intervenção de terceiros. 2. Não cabe intervenção
intervenção de terceiros. Pode ter a figura do amicus curiae também. Não cabe recurso. Não cabe recurso, com exceção dos embargos de declaração. E 4, como eu já disse, não há atuação do AGU na ação declaratória de constitucionalidade. Ok? Beleza. Traz aqui para mim. Agora vamos falar sobre outra ação importante do controle concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vem comigo aqui. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que é ação direta de inconstitucionalidade por omissão, gente? É uma ação do controle concentrado que é proposta perante o STF, que tem o objetivo de declarar a inconstitucionalidade de uma omissão dos poderes públicos. Traz aqui para mim. Olha só, presta atenção. Por que se ingressa com a DO? O que é a omissão aqui no caso? É uma omissão legislativa, ok? O poder público foi omisso. Exemplo, há um direito constitucional previsto na Constituição, mas aquele direito constitucional não foi regulamentado. Se ele não foi regulamentado, pessoas estão deixando de exercer aquele direito constitucional. Isso pode estar prejudicando o interesse de todos. Ora, há mais de 28 anos desde a promulgação da Constituição, há mais de 30 anos desde a promulgação da Constituição, até hoje, a norma regulamentadora do direito constitucional X não existe. Ou seja, o poder público foi omisso. O que pode acontecer? Os legitimados lá do artigo 103 pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de modo a declarar a mora daquele ente que deveria editar a norma e não fez, recomendando-lhe que faça a norma. Mas é só isso. Na ADO, a única coisa que o STF vai fazer é declarar a inconstitucionalidade da omissão do poder público, recomendando-lhe que faça a lei, colocando em mora, mas recomendando-lhe que ele faça a lei. Só isso. Lembra-se que a ADO é uma ação do controle concentrado, portanto, efeito erga omnes. Discussão da omissão, mas em tese, não há caso concreto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existe uma ação do controle difuso que parece muito com a ADO, que pode ter inclusive o mesmo legitimado, pode ter inclusive o mesmo objeto, mas é uma ação do controle concreto. É uma ação do controle difuso. Qual é, professor? Mandado de injunção. Assim como a ADO, percebam, mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71 da Constituição, diz o quê? Diz que se alguém está deixando de exercer um direito por falta de uma norma regulamentadora, pode impetrar o mandado de injunção. E a Lei 13.300, do ano de 2016, uma lei recente que regulamenta o mandado de injunção, trouxe o mandado de injunção coletivo. O mandado de injunção coletivo pode ser impetrado por um partido político com representação no Congresso Nacional. Ora, a ADO também pode. Partido político com representação no Congresso Nacional pode propor uma ADO. Mas quando é que se vai propor uma ADO e quando é que se vai propor um mandado de injunção? Quando? Aí depende. A ADO quando não tiver caso concreto. Quando a omissão, olha, está prejudicando o interesse de todos, o legitimado, olha, ele é bonzinho, é um processo objetivo, ele está preocupado com a falta da regulamentação em âmbito geral. Não há caso concreto. A diferença é que no mandado de injunção há um caso concreto. No mandado de injunção, há pessoas que estão querendo exercer o direito e não exercem o direito porque não há uma regulamentação. Diferença de ADO e de MI. A sentença na ADO
dada pelo STF é tão somente declaratória. No MI, não. No MI, a sentença, além de ser declaratória, ela é concretista. Porque no MI, o juiz coloca o ente responsável por editar a norma em mora, estabelece um prazo para ele editar a norma, e se ele não edita a norma no prazo adequado, ele tem que estabelecer os meios como o impetrante irá exercer o direito, no caso concreto. Portanto, o efeito da sentença em MI, ela é declaratória, mas ela é ao mesmo tempo concretista. Na DO, não. Na DO, a sentença é apenas declaratória, apenas declara a mora do ente responsável por editar a norma, recomendando-lhe que faça a lei. A diferença entre mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão está no controle de constitucionalidade. Porque o MI é uma ação do controle difuso, mas a ADO, controle abstrato. Não tem caso concreto. Ok, gente? Vamos lá, então. ADO. Os legitimados na ADO são os mesmos lá do artigo 103 da Constituição Federal. Os mesmos. Tendo que demonstrar pertinência temática para os legitimados especiais, não precisando demonstrar a pertinência temática para os legitimados universais. Ok? Agora, qual que é o objeto da ADO? O objeto da ADO é a falta da regulamentação, é a omissão. A omissão, pode ser total ou pode ser parcial. Traz aqui para mim. A omissão total é quando não há qualquer regulamentação sobre aquele direito constitucional. A omissão parcial, há regulamentação, mas ela é insuficiente para o exercício daquele direito constitucional. Ok? É bom a gente falar da ADO, especialmente quando a gente fala de omissão, porque vem aqui comigo na tela. O objeto da ADO será sempre uma norma de eficácia limitada. Ok? O objeto da ADO será sempre uma norma de eficácia limitada. Traz aqui para mim, o que é uma norma de eficácia limitada? Aplicabilidade das normas constitucionais. As normas constitucionais, elas podem ser classificadas como normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. Plena é aquela que produz todos os seus efeitos de forma direta e imediata. Contida, aquela também produz os seus efeitos, mas o legislador infraconstitucional pode reduzir os efeitos dela. Exemplo clássico, é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão. Qualquer um pode escolher a profissão. Agora, eu posso ser marceneiro? Posso ser marceneiro. Mas para eu ser advogado, eu preciso o quê? Eu preciso formar em direito, eu preciso passar no exame de ordem. Para eu ser médico, eu tenho que fazer o curso de medicina, eu tenho que fazer residência médica. Ok? Então, o legislador infraconstitucional pode reduzir os efeitos. Contida. Norma de eficácia redutível ou reduzida. E norma de eficácia limitada? Norma de eficácia limitada é aquela que produz o efeito negativo. Toda norma constitucional produz algum efeito. Qual é o efeito negativo? É o efeito mínimo de ser o quê? Parâmetro para controle de constitucionalidade. Não pode haver nenhuma norma infraconstitucional contrária àquela norma. Mas ela não produz os efeitos que dela se espera porque há falta de uma regulamentação. Por isso, norma de eficácia limitada. Exemplo, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, fala sobre a criação de municípios. Podem ser criados municípios hoje no Brasil? Não pode. Sabe por quê? Porque além de plebiscito, estudo de viabilidade, lei estadual, é preciso que haja uma lei complementar federal. Até hoje, o Congresso Nacional não editou a lei complementar federal. Há uma omissão aí do poder público. Portanto, essa omissão pode ser muito bem objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ok, gente? Continuando aqui na tela. Vem comigo. Efeitos da decisão da ADI.
efeitos, decisão da ADI. Da ADI por omissão, né, gente? Efeitos da decisão da ADO. Estou com a ADI na cabeça, não sei porquê. Primeiro, tese não concretista, ou seja, a decisão da ADO, ela não visa concretizar o direito de ninguém, até porque não há caso concreto. É uma decisão que apenas reconhece, a mora, e dá, é apenas uma decisão que reconhece a mora e dá ciência ao poder público, vírgula, recomendando que faça a lei. Ok? Traz aqui para mim. A Lei 9868 permite que o STF estabeleça um prazo, em caso excepcional, estabeleça um prazo para que o ente público faça a lei. Ok? Mas pensa comigo. A gente sabe que as decisões em sede de controle concentrado, ou seja, decisão em ADI, ADC, ADO, ADPF, elas vinculam o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo nas funções atípicas, mas não vincula o Poder Legislativo no que tange à função legislativa. Então, a ADO ela é pouco efetiva. Por quê? Porque por mais que o STF, por exemplo, determine numa decisão em ação direta de inconstitucionalidade por omissão que um Congresso Nacional, por exemplo, edite a lei, ele não está obrigado a respeitar. Porque a decisão não vincula ele na função legislativa. Então, a crítica que se faz à ADO é que ela é pouco efetiva. Por isso que muitas pessoas fazem o uso do mandado de injunção, porque o mandado de injunção já tem uma decisão mais concretista. É uma ação do controle difuso. Ok, gente? Próxima ação, vamos estudar aqui. Arguição de descumprimento de preceito, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é a que a gente chama de ADPF. O que é ADPF? É também uma espécie do controle concentrado que se propõe perante o STF, só que visa reparar a lesão a preceito fundamental da Constituição. Ok? Traz aqui para mim, deixa eu explicar para vocês. A ADPF, ela visa reparar a lesão a preceito fundamental. O que é preceito fundamental? É norma da Constituição, mas é norma constitucional material. O que é norma constitucional material? É toda norma da Constituição que tem por objetivo organizar o Estado, limitar o poder estatal e traçar os direitos e as garantias fundamentais. Por exemplo, abram aí a Constituição de vocês, no artigo 242, parágrafo 2º. Olha o que diz o artigo 242, parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Gente, essa é uma norma constitucional material? Não é. É uma norma constitucional apenas formal. Ok?
Por ser uma norma constitucional apenas formal, não pode ser considerado preceito fundamental. A ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, visa evitar a lesão ao preceito fundamental, ou seja, as normas constitucionais em sentido material. Ok? Quem são os legitimados a propor a DPF? Os mesmos lá do artigo 103, tendo que demonstrar pertinência temática para os legitimados especiais e os legitimados universais não necessitando demonstrar pertinência temática, justamente por serem legitimados universais. Agora, o que a gente tem que saber acerca da DPF é o objeto. O objeto da DPF, ele decorre do princípio que rege a DPF. A DPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade. O que é isso, professor? Traz aqui para mim. A DPF é uma ação residual. O que a ADI não pega, o que não pode ser objeto de ADI, pode ser objeto de uma DPF. Ok? Por quê? Porque a DPF ela tem um caráter residual. Ela se rege pelo princípio da subsidiariedade. Portanto, o que pode ser objeto da DPF? Vem aqui comigo. Olha só, se não é lógico. O objeto da DPF, lei pré-constitucional. Lei pré-constitucional pode ser objeto de uma DPF, ou seja, todas as leis anteriores a 1988, anteriores à Constituição, que estejam violando a Constituição, lesando o preceito fundamental, pode ser objeto de ADPF. Lembra que lei pré-constitucional não pode ser objeto de ADI? Pois é, ela pode ser objeto de ADPF. Lei municipal não pode ser objeto de ADI, mas pode ser objeto de ADPF, desde que esteja violando a Constituição, desde que esteja violando o preceito fundamental. Ato judicial ou administrativo pode ser objeto de ADPF. É a nossa questão. É a nossa questão. Lembra da nossa questão? Traz aqui. A nossa questão, que eu apresentei lá na primeira aula, falava de uma decisão judicial proferida por um juiz de uma vara criminal de primeira instância. Essa decisão judicial condenou o Facebook a suspender o uso do WhatsApp. O WhatsApp ficou bloqueado para todo mundo, inclusive para você, talvez você se lembre disso. Por uma decisão judicial de um juizite de uma vara criminal de primeira instância de um outro estado. Pergunto, essa decisão daquele juiz criminal te afetou? Afetou. Afetou a população toda? Afetou a população toda. Porque muitas empresas, muitas pessoas hoje utilizam o WhatsApp. Só que um juizinho lá da vara criminal suspendeu o uso do WhatsApp. A decisão dele suspendeu a utilização do uso do WhatsApp. O WhatsApp não podia funcionar. Professor, o que a gente pode fazer? Depende. Posso entrar com recurso contra essa decisão? Não, porque você não é parte naquele processo. Se você fosse parte naquele processo, você poderia ingressar com recurso, mas você não tem legitimidade, você não é parte. O que eu posso fazer? Duas coisas. Duas coisas nós podemos aí ter. Primeiro, se você é pessoa física e teve ali o seu direito violado por uma decisão judicial, você está diante de um ato coator que violou o seu direito líquido e certo, com a autoridade coatora feito, né, esse ato coator proferido por uma autoridade coatora que é o juiz, você pode ingressar com mandado de segurança, isso controle difuso. Mas qual a segunda coisa? Aí a segunda coisa é um dos legitimados lá do artigo 103. Somente os legitimados do artigo 103 podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa arguição de descumprimento de preceito fundamental pode ter como objeto o quê?
uma decisão judicial que está violando o preceito fundamental. Preceito fundamental. A decisão violou o preceito fundamental? Violou. Violou o interesse público? Violou. Violou o direito de comunicação, de informação? Violou. Portanto, pode ser objeto de uma ADPF. Foi isso que aconteceu na nossa questão. Há um caso real justamente sobre isso, até porque vocês se lembram, foi em 2016, talvez vocês foram afetados aí por essa decisão, porque o WhatsApp efetivamente foi bloqueado, não pôde funcionar em função daquela decisão judicial proferida por um juizinho lá da vara criminal do Rio de Janeiro, de Sergipe. 2 fizeram isso. O que aconteceu? Partido político, com representação no Congresso Nacional, PPS, e ingressou com uma DPF tendo por objeto essa decisão judicial. Por quê? Porque ela violava a Constituição e violava o interesse público. O STF suspendeu os efeitos daquela decisão do juiz e o WhatsApp voltou a funcionar, ok? Mas por que o ato judicial, por que aquela decisão judicial pode ser objeto de ADPF? Porque a ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade. O que a ADI não pega, a ADPF pega pelo princípio da subsidiariedade. Ok, gente? Então eu acho sim que agora, né, os legitimados são os mesmos. Tem medida cautelar na ADPF? Não, não tem medida cautelar em ADPF não. Tem medida liminar. Vem aqui na tela. Vamos anotar algumas observações com relação à ADPF. Efeitos das decisões em ADPF. Efeitos das decisões na ADPF. Olha só que interessante. Mesma coisa da ADI, efeitos ex tunc é a regra, mas pode haver modulação dos efeitos em razão do princípio da segurança jurídica e os efeitos se tornarem ex nunc, ou seja, pro futuro, havendo a modulação dos efeitos em razão da segurança jurídica, do excepcional interesse social, ok? Na ADPF nós temos medida liminar, que consiste o quê? O que consiste a medida liminar da ADPF? Consiste em suspender aquela decisão, aquele ato normativo, aquela lei municipal ou lei pré-constitucional que esteja violando preceito fundamental. Cabe recurso na ADPF? Não cabe recurso na DPF. Exceto embargos de declaração, assim como na DI. Cabe intervenção de terceiro na DPF? Não cabe intervenção de terceiro na DPF. Não cabe intervenção de terceiros na DPF. Mas pode o amicus curiae. Ok? A decisão da ADPF é vinculante. Vincula todos os poderes, exceto a função legislativa. Ok? A função legislativa não fica vinculada. Ok, gente? E rapidamente, vamos falar sobre uma outra ação aqui para a gente encerrar. Além dessas ações, ADI, ADC, ADO, ADPF, tem uma outra que é a ADI interventiva. A ADI interventiva só pode ser proposta por um legitimado. Os legitimados da DPF, mesma coisa, 103, mas a ADI interventiva não. A ADI interventiva é uma ação exclusiva do PGR, do Procurador-Geral da República. E quando é que ocorre a ADI interventiva? A ADI interventiva ocorre quando um determinado ente da federação, o Estado, o município, o Distrito Federal,
esteja violando um dos princípios constitucionais sensíveis que estão lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Ok? Então, por exemplo, o princípio republicano. Se um ente da federação, um estado da federação, violou o princípio republicano, a União irá intervir. O que é intervenção? A intervenção, gente, é quando a União retira temporariamente a autonomia daquele ente. Há uma crise institucional ali naquele ente federado. Mas como é que isso acontece? Primeiro, o PGR ingressa com uma ADI interventiva perante o STF, explicando que houve, por parte daquele ente federado, um ato inconstitucional, que enseja a intervenção federal. O STF irá decidir se houve a inconstitucionalidade daquele ato, entregará aquela decisão para o presidente da República, que estará obrigado a decretar a intervenção federal. Ok, gente? Então essa foi uma revisão acerca do controle de constitucionalidade e já na próxima aula, no próximo bloco, que nós vamos responder a questão que eu apresentei para vocês. Ok? Ufa! Uma baita de uma revisão em controle de constitucionalidade, hein, gente? No próximo bloco a gente já responde aí as duas primeiras questões sobre controle de constitucionalidade, ok? Até já, tchau, tchau.